Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Leide Explica. É um prazer estar com vocês novamente e hoje para falar um pouquinho aí da nossa atividade avaliativa substitutiva da P1. Logo, esse vídeo ele é direcionado especialmente aos gloriosos alunos aí do quinto semestre do ISCA Faculdades, do curso de Direito. Vamos falar um pouquinho aí do nosso gabarito, eu vou fazer algumas considerações a respeito das respostas. Vamos lá? Bem, antes de mais nada, eu gostaria de fazer também uma pequena observação. Alguns alunos me mandaram mensagens se questionando a respeito do desempenho nesse formulário, nessa prova que nós fizemos. Pessoal, antes de mais nada, é preciso ter em mente que nós estamos vivendo um momento extremamente atípico, né? Um momento assim que nós nunca passamos, muitos estamos em isolamento completo, em casa, longe dos nossos amigos, dos nossos familiares, distantes da nossa rotina habitual. E isso nos afeta emocionalmente e o impacto nos estudos é inevitável, né? Então, é natural que haja um impacto na concentração, na memorização. Enfim, o desempenho cair nesse momento atípico, difícil que estamos vivendo, é algo até esperado. Por isso, não se cobrem demais. O importante é manter o ritmo de estudos, tentar manter um estudo constante, não parar, manter as leituras, assistir os vídeos, se manter ativo, a fim de que a gente não caia nesse buraco, que é um buraco de depressão ou de marasmo, que isso só traz negatividade para a nossa vida, né? Então, o que eu peço para vocês é um pouquinho de paciência, tenham paciência com vocês mesmos nesse momento, né? É natural que o desempenho não seja espetacular. Vocês estão num ambiente diferente, numa rotina diferente, vivenciando algo diferente, ainda que estejam em teletrabalho, trabalho remoto. Sabemos que tudo isso é um desgaste, a situação da pandemia já é um desgaste natural. Logo, continuem os estudos e não percam a empolgação para que nas próximas provas, nas próximas atividades, vocês possam recuperar a nota, tá bom? Então fiquem tranquilos, vamos manter os estudos e não desanimem. Vamos lá então? Começando então a nossa correção, né? Nosso gabarito. Começamos tratando aí de um problema. Lembrando que nesse trabalho, nessa substitutiva de prova, o objetivo era tratar dos pontos já estudados até o momento, especialmente aí a teoria geral dos contratos. Começamos com a primeira questão que diz o seguinte: a empresa Alegria Limitada, visando parceria comercial com a empresa Felicidade Limitada, na comercialização de produtos para festas, iniciou tratativas pré-contratuais, exigindo da segunda que comprasse equipamento para a produção desses produtos. O negócio não foi concluído, razão pela qual a empresa Felicidade Limitada, entendendo ter sofrido prejuízo, ingressou com a ação de reparação de danos morais, materiais e lucros cessantes, assim como na obrigação de contratar ante a expectativa criada pela empresa Alegria Limitada. Diante desse caso hipotético, assinale a alternativa correta. Dica, pessoal, quando vocês forem resolver alguma prova, algum formulário desse tipo, como são as provas de concursos, provas de OAB, tentem, se possível, grifar as palavras importantes. Temos várias palavras importantes aí nesse enunciado, né? Falamos aí de expectativa, o negócio não foi concluído, ingresso com uma ação de reparação de danos morais, materiais e lucros cessantes, e principalmente, eu busco a alternativa correta, tá? Sempre grifem se é correta ou incorreta, porque isso causa muita confusão. Eu resolvi gravar esse vídeo de hoje também, porque sempre que fazemos provas, acostumamos no momento da correção verificar só aquela alternativa correta, verificar se acertamos ou não e seguir em frente. Para que haja um estudo mais efetivo, eu indico sempre que vocês leiam todas as alternativas e busquem identificar o seu erro nas alternativas que vocês erraram também. Tá? E não se limitem somente à alternativa correta aí do problema. Vejam as outras, vejam por que as outras estão incorretas. Tá? Esse é um excelente método de estudo, eu sempre utilizei isso durante a minha preparação para os concursos. Então tentem sempre, depois de fazer as alternativas, ler todas as assertivas para verificar os erros de todas elas. Assim vocês aprendem e aproveitam para estudar. Tudo bem? Então, passadas essas orientações iniciais, vamos à resposta, né? Nesse caso, a resposta era a alternativa B, né? A segunda alternativa.
A boa-fé a ser observada na responsabilidade pré-contratual é a objetiva, que diz respeito ao padrão dever de conduta que as partes devem manter, podendo a empresa desistente arcar com a reparação dos danos decorrentes da quebra da expectativa legítima da outra parte. Vimos isso, né, pessoal? Boa-fé é um princípio que norteia os contratos, né? Está inclusive previsto no nosso Código Civil. E ela é aquilo que eu sempre digo nas aulas, ela vem antes, durante e depois. Ela também se aplica na fase pré-contratual, quando ainda não há um contrato formalizado, estamos apenas nas tratativas. E ela é a objetiva. O que é boa-fé objetiva? É aquele padrão de comportamento, é aquele padrão standard que nós esperamos que os contratantes tenham, né? Que daí decorrem os deveres anexos, né? Lembram-se os deveres anexos da boa-fé? Temos o dever de lealdade, de informação, de transparência, de respeito. São todos deveres decorrentes do cumprimento aí desse princípio. Então aí está certo. A boa-fé que tem que ser observada deve ser a pré-contratual objetiva, que é esse padrão dever de conduta, de modo que a empresa desistente ela pode ter que arcar aí com a reparação dos danos decorrentes se houver uma quebra da expectativa legítima da outra parte. Falamos também de quebra da expectativa legítima. Em regra, as partes só se obrigam depois da proposta feita, né? Antes disso, nas negociações preliminares, não falamos em vinculação. Contudo, isso é uma regra, há exceção. A exceção é quando há quebra de uma expectativa legítima, quando a outra parte já fez investimentos, acreditando muito ali naquela realização, concretização daquele contrato, a outra parte que desistir causou prejuízos por ter imposto, por ter provocado essa quebra de expectativa legítima, podendo aí também ter que arcar com os danos. Eu não vou entrar no mérito aí da questão dos danos morais, materiais e lucros cessantes, porque isso faz parte aí da matéria de responsabilidade civil, vocês estudarão no momento oportuno. Mas aqui nós temos as duas empresas, a alegria e a felicidade, e o negócio não foi concluído, ainda que eles estivessem naquelas tratativas pré-contratuais. Mas a segunda empresa, ela comprou o equipamento. Foi exigido que ela comprasse equipamento para cumprir com aquela negociação. Logo, houve investimento, houve prejuízo com a desistência e houve uma quebra de uma expectativa legítima, tá? Por isso, essa alternativa está correta. Vamos ver as outras? A primeira falava: quem negocia com outrem para a conclusão de contrato deve proceder segundo as regras de boa-fé. Até aí, ok. Sob pena de responder apenas pelos danos que dolosamente causar a outra parte? Não, né, pessoal? O erro aí está no dolosamente. Se houver quebra da boa-fé, eu respondo por todos os danos, ainda que eu não tenha tido a intenção. Lembra-se que boa-fé é objetiva, não depende da intenção. Trata-se aí de uma quebra daquele dever de conduta, então ainda que eu não tenha intenção de ter causado aqueles danos, eu vou responder. Terceira alternativa. É assegurado o direito à contratação em razão da boa-fé subjetiva e deverá a empresa que pretendia desistir arcar com os danos comprovados. Dois erros aí. Primeiro, é assegurado o direito à contratação em razão da boa-fé subjetiva? Já vimos, é objetiva. Princípio dos contratos. Boa-fé como um padrão de conduta e não como intenção. E deverá a empresa que pretendia desistir arcar com os danos comprovados. Até aí, né, a questão dos danos comprovados, existem danos aí que podem ser arbitrados também, não necessariamente comprovados, né? Então, o erro aí está principalmente na boa-fé subjetiva. Em razão de conveniência e oportunidade, podem as contratantes desistir do negócio por qualquer razão, considerando o princípio da liberdade contratual, o qual assegura às partes a desistência, motivo pelo qual não há que se falar em indenização. Mais uma vez aí quebra de boa-fé também, porque ainda que haja liberdade de contratar, né, de fazer contratos, vimos a diferença entre liberdade de contratar e liberdade contratual. A liberdade contratual ela diz respeito ao conteúdo dos contratos, né, que tem limites. Sabemos que uma parte ela não pode desistir livremente
de um contrato se causou, né, se impôs à outra parte uma expectativa legítima de que aquele contrato seria celebrado. Isso é uma decorrência da boa-fé, não podemos aí fazer as pessoas de boba, né? Não podemos enganar, ludibriar, porque imagine se isso fosse possível. Eu simplesmente criaria uma expectativa numa pessoa, talvez com um instinto maléfico ou de vingança, ela teria todas as despesas acreditando fielmente de que aquele contrato seria concretizado, seria realizado, e depois simplesmente eu voltaria atrás e não arcaria com isso, né? É até contraditório com o nosso ordenamento jurídico. Última alternativa, não existe no direito brasileiro uma cláusula geral ou princípio que discipline a responsabilidade pré-contratual, de modo que não há que se falar em quebra de expectativa, vigorando o princípio da livre contratação. Então, mais uma vez reforçando, existe sim uma cláusula geral ou princípio que disciplina essa responsabilidade, que é justamente o princípio da boa-fé, expresso no Código Civil, tá bom? Então, quebra de expectativa legítima, também decorrência aí da quebra da boa-fé, pode gerar direito à indenização, à reparação dos danos causados. Segunda alternativa. Lá. Assinale a alternativa incorreta sobre os contratos. A proposta de contrato obriga o proponente se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Mais uma vez, só voltando ali no enunciado, falamos da alternativa incorreta. Olha a importância, pessoal, de se assinalar o que busca, né, o que almeja a questão. Então, aí a primeira alternativa ela está correta, logo não seria ela aquela a ser assinalada. Só aqui, buscando aqui meu arquivo. Então, a proposta do contrato obriga o proponente se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, das circunstâncias do caso. Isso está previsto expressamente no Código Civil. Segunda alternativa, a aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importará nova proposta. Sim, também está no Código Civil. Reportar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi aceito. Essa é a alternativa incorreta. Por quê? Porque o artigo 435 do Código Civil fala que reputa-se celebrado o contrato no lugar em que ele foi proposto, tá? E não no lugar que ele foi aceito. Sempre é bom lembrar que o contrato ele não nasce do nada, ele tem uma fase de formação. Nós temos aquelas negociações preliminares, aquelas tratativas prévias, depois temos uma fase de proposta, que uma parte faz a proposta e a outra precisa aceitar, e depois temos a fase de um contrato preliminar, em algumas hipóteses esse contrato preliminar pode ser dispensado, e finalmente o contrato definitivo. A vinculação das partes ela se inicia como regra, de acordo com o Código Civil, a partir da proposta, que é também chamada de fase de oblação, né? Lembram-se da figura do oblato, que é aquele que tem que aceitar a proposta, ou fase também de policitação, tá? Então, quando o contrato se reputa celebrado no lugar em que ele foi proposto e não que ele foi aceito. Então, começa aí com a proposta. Lembram-se que temos casos de proposta entre ausentes e presentes, e as regras são diferentes para cada uma delas, né? Então vamos recordar isso, quem estiver em dúvida dá uma olhadinha no material. Próxima alternativa, não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Regra também do nosso Código Civil, que é o que nós chamamos também de pacto sucessório ou pacta corvina. Tem esse nomão feio mesmo, pacta corvina, que vem justamente da palavra dos corvos, né? Porque os corvos eles se alimentam de restos mortais. Então, quando eu estou fazendo um pacto de alguém que nem morreu ainda, né, da herança de uma pessoa viva, é como se eu fosse um corvo ali, né, torcendo pela desgraça alheia. Então, é pacta corvina. Pacta corvina é algo que é vedado pelo nosso ordenamento, tá?
Outra alternativa, o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Vimos também, nem todas as situações nós temos um contrato preliminar. Muitas vezes nós temos a negociação prévia, temos a fase da proposta, né, com a proposta e aceitação, e finalmente um contrato definitivo. Mas em algumas hipóteses nós temos um contrato preliminar, que é como nós temos, por exemplo, um compromisso de compra e venda para um imóvel, né? Fazemos um contrato prévio para depois formalizarmos o definitivo. Quando eu faço o contrato preliminar, eu devo observar todos os requisitos essenciais do contrato definitivo, tá? Exceto quanto à forma, né? A forma não precisa ser observada. Vamos lá então, próxima alternativa, próxima questão, acerca dos contratos também. Os contratos podem ser definidos como um acordo de vontade celebrado pelas partes e devem ser cumpridos pelas mesmas, e atenção ao brocardo pacta sunt servanda e ao princípio da liberdade contratual. É certo ainda que os contratos são regulamentados pelo Código Civil Pátrio, que estabelece espécies dos mesmos, tais como compra e venda, troca ou permuta, doação e locação, entre outros. Sobre as relações contratuais, assinale a alternativa incorreta, né? Mais uma vez aí a incorreta. Vejam que a prova ela alterna entre correta e incorreta, por isso é preciso assim se manter sempre atento a isso. De acordo com o Código Civil, as partes negociantes não poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou resolução, uma vez que todos os parâmetros de interpretação já se encontram previstos na lei e visam preservar a segurança jurídica dos contratantes. Essa alternativa ela está incorreta. É inclusive uma novidade trazida aí pela Lei da Liberdade Econômica, que diz respeito ao artigo 421-A do Código Civil, que no inciso 1º repete praticamente isso, mas sem a palavra não, né? Por quê? Porque as partes negociantes, elas podem estabelecer parâmetros para interpretação. A lei traz alguns parâmetros interpretativos dos negócios jurídicos, mas as partes podem estabelecer outros, né? É a critério das partes. A Lei da Liberdade Econômica ela veio trazer mais liberdade na negociação, um menor dirigismo, uma menor intervenção do Estado. Então as partes podem sim estabelecer parâmetros objetivos. Logo, nem todos os parâmetros se encontram na lei, tá bom? Então essa questão aqui, o finalzinho é uma balela só para enganar vocês, tá? Essa questão ela possuía duas alternativas corretas. Então, além dessa que também estava incorreta, ou seja, que deveria ser assinalada, a segunda também está incorreta. Logo, haviam duas alternativas possíveis de serem assinaladas e na correção eu considerei isso. Quem respondeu qualquer uma delas acertou a questão, tá? Então, a segunda, que também estava incorreta e que também deveria ser assinalada, diz o seguinte: é ilícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas no Código Civil Pátrio. É lícito, né, pessoal? Nós temos os contratos típicos, que são aqueles que até o enunciado já menciona, né, compra e venda, permuta, doação, são aqueles cujo regramento já está todo ali no código, mas as partes também têm liberdade para fazer contratos atípicos, ou seja, mesclar regras de contratos típicos, criar um contrato novo, sempre observando os limites, né, a liberdade contratual. Temos uma liberdade, uma autonomia privada, que é uma liberdade de vontade com limites na função social dos contratos, na boa-fé e nas normas de ordem pública, né, que aí também se incluem os bons costumes. Logo, se forem observados esses limites, as partes podem pactuar livremente contratos atípicos, contratos que não estão previstos na lei. As demais alternativas que estavam corretas, né, são alternativas que estão de acordo com a nossa legislação, são as seguintes: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Boa-fé ela é pré-contratual, contratual e pós-contratual, sempre lembrando isso. Nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Mais uma vez, contratos de adesão eles têm uma interpretação restritiva. Logo, cláusulas que estipulem renúncia antecipada de algo que faz parte da própria natureza do negócio, elas são nulas, tá? Nem anuláveis, são nulas de pleno direito, porque elas visam aí prejudicar aquele aderente, né? Aquele que simplesmente assina o formulário pronto.
A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrato não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Essa alternativa já comentamos em uma questão anterior, né? Voltando aqui. Acerca dos dispositivos do Código Civil de 2002 destinados à disciplina jurídica dos contratos, assinale a alternativa correta. A autonomia privada dos contratantes é maior no caso de contratos atípicos, porque não há exigência legal de observância da função social do contrato prevista para os contratos típicos. Nada a ver, né, pessoal? Temos uma autonomia privada que é justamente uma evolução da autonomia da vontade. É uma liberdade de contratar, mas com limites quanto ao conteúdo dos contratos. Então, temos uma liberdade de contratar, mas a nossa liberdade contratual é limitada. Por isso, houve, inclusive, aí uma adaptação da redação do artigo 421, né, que falava de liberdade de contratar, e agora é liberdade contratual, porque a liberdade contratual tem limites na função social, boa-fé e normas de ordem pública. Logo, servem tanto para os contratos típicos quanto atípicos. Alternativa errada. B. Nos contratos de adesão regulados pelo Código Civil, é válida a cláusula que prevê a renúncia antecipada do aderente a direitos resultantes da natureza do negócio. Já vimos na questão anterior. Essa disposição ela está contrária ao artigo 424 do Código Civil. Vamos lá. Os contratos entre ausentes não se tornam perfeitos se antes da aceitação ou juntamente com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Então essa alternativa ela está correta, tá? Voltando aqui, só me situando aqui com os meus arquivos. Lembrando que é um contrato entre ausentes, né? Ausentes não é somente ausentes fisicamente, são aqueles casos em que a resposta ela não se dá de forma simultânea, de forma imediata, não é uma transferência da resposta de um para o outro, como se dá, por exemplo, entre telefone, né? Então nós temos entre ausentes, os efeitos eles não se tornam perfeitos se antes dessa aceitação ou juntamente com ela chegar à retratação. Então é possível uma retratação do aceitante. Aquele que é o proponente, ele faz a proposta, o aceitante ou oblato, ele tem que aceitar. Como entre ausentes, essa aceitação não precisa ser imediata, né? E aí, como não precisa ser imediata, a outra parte ela pode se retratar, né? E essa retratação, ela tem os efeitos se chegarem antes da aceitação ou junto com ela, né? A alternativa aqui tem a próxima. A autonomia contratual ou autonomia da vontade significa que as partes são livres para contratar e para estipular os termos do contrato, desde que atendida a função social somente. Tomem muito cuidado quando o examinador ele utiliza essas expressões. Nunca, somente, tá? Porque são questões que podem ser indícios de erro, né? Aqui, atendida somente a função social, não, nós temos outros limites da liberdade de contratar, da autonomia contratual. Temos também a boa-fé, as normas de ordem pública. Próxima alternativa, a liberdade de contratar nos contratos atípicos é absoluta no direito brasileiro, por força do consagrado princípio de que os pactos devem ser cumpridos, pacta sunt servanda. Temos esse princípio da obrigatoriedade dos contratos, que é o pacta sunt servanda, mas devemos nos lembrar que não é absoluto, né? Ele deve ser temperado aí com a função social, a boa-fé, que são limites da liberdade de contratar e da própria liberdade contratual. Aí vamos para as próximas. Avalie as alternativas abaixo e assinale somente a afirmação ou afirmações que estiverem corretas. Então, novamente, somente a correta. Nos termos do artigo 421, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, ok. Liberdade
contratual e liberdade de contratar são expressões sinônimas. Vimos que não, e foi esse inclusive o motivo que levou o legislador a ajustar a redação do caput do 421. Liberdade de contratar é a liberdade de fazer contratos, decidir quando eu vou fazer um contrato, com quem eu vou celebrar um contrato, a respeito do que eu vou celebrar um contrato. Já a liberdade contratual são os limites, o conteúdo desse contrato, né? O que eu vou estipular a respeito daquilo com aquela pessoa, tá? Então não são expressões sinônimas. Nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a generalidade da revisão contratual. Novidade aí também da lei da Declaração da Liberdade Econômica. Ela estabeleceu o princípio da intervenção mínima e o princípio da excepcionalidade da revisão contratual e não da generalidade. Logo, revisão contratual deve ser algo excepcional e não como uma regra, justamente aí pela liberdade das partes, né? Prestigia-se a liberdade de pactuação, que, volta a lembrar, nunca é uma liberdade restrita, ela tem limites. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Logo, pela própria redação da lei, não há que se falar em aplicação da boa-fé na fase pré-contratual. Olha o erro. O que é inclusive uma decorrência lógica, pois as partes ainda não se comprometeram uma com a outra. Pré-contratual, fase antes de celebrar um contrato, antes da proposta, também temos a boa-fé. Boa-fé antes, durante e depois, né? Então eu não posso criar expectativas na outra contratante, na expectativa de uma outra pessoa e depois frustrá-la sem nenhuma justificativa, né? Então eu tenho um dever de boa-fé em todas as fases do contrato e até mesmo antes do contrato. Diante do teor do princípio da relatividade dos contratos, esses valem somente entre as partes, não sendo possível a estipulação em favor de terceiros. Muito pelo contrário, né? Nós temos aí a relatividade dos contratos, ou seja, os efeitos dos contratos em regra são somente para aqueles que fazem parte da negociação, somente para os contratantes, mas há exceção e nós estudamos isso em aula, né? O Código Civil traz inclusive a possibilidade expressa de estipular em favor de terceiros. O contrato de seguro, por exemplo, é um caso que pode ser mencionado, né? São consideradas fases da formação dos contratos: negociações preliminares, proposta, contrato preliminar e contrato definitivo. Nos termos do Código Civil, a obrigação do proponente surge somente a partir da fase da proposta. Em regra, a fase de negociações preliminares não obriga as partes, exceto se houver violação da boa-fé com quebra da expectativa legítima. Perfeita a assertiva, né, pessoal? Lembrando que isso aqui é um resuminho do que nós já falamos até agora. As fases dos contratos, que são essas como regra. Temos a obrigação que surge somente a partir da proposta como regra, mas na fase de negociações preliminares, que a princípio não vincularia, né, que é aquela coisa de eu ir ver o produto que eu quero adquirir, por exemplo, especular o preço, ver se tem desconto, ver se tem um financiamento, essas tratativas prévias, elas não me vinculam como regra, mas se houver quebra da expectativa legítima, né, se eu implicar na outra pessoa uma expectativa legítima de que eu faria aquele contrato e com isso ela ter despesas, ela deixar de vender, enfim, aí eu posso falar em aplicação da boa-fé e também aí nas decorrências disso, né? E a última questão, que fala das alternativas corretas. Primeiro, são requisitos de eficácia dos negócios jurídicos e, portanto, dos contratos. Agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Requisitos de eficácia. Lembrem-se da escada pontiana, né? Temos aí o degrauzinho da existência, o degrauzinho da validade e o degrauzinho da eficácia, que é o último. Eficácia é a capacidade de produzir efeitos no mundo jurídico, porque tem negócios que, apesar de existentes e válidos, eles não produzem efeitos imediatos. Exemplo, eu tenho um termo, eu tenho uma data para que ele passe a produzir, eu tenho um encargo, eu tenho uma condição. Então, são negócios que ficam com os efeitos suspensos até a implementação desse encargo, dessa condição, desse termo. Mas, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei são requisitos de validade, né? Então, para que o negócio seja válido, eu preciso ter esses três elementos. Na existência, eu tenho que ter um agente, eu tenho que ter um objeto, eu tenho que ter uma forma quando ele é necessário.
Mas se eu subo um degrau a mais, eu tenho a escala aí da validade, o artigo 104 do Código Civil, logo essa alternativa está incorreta. Não é eficácia, é validade. B. Os contratos civis empresariais presumem-se simétricos e paritários. Trata-se de uma presunção absoluta trazida pela lei que não admite prova em sentido contrário. Inovação da Lei da Liberdade Econômica, que fala que os contratos civis empresariais realmente eles se presumem simétricos e paritários. Eu presumo que as partes estão em pé de igualdade. É uma presunção absoluta? Não, é uma presunção relativa, que admite prova em sentido contrário. Então, eu posso produzir provas de que aquela relação ela é desigual. Para aplicação, por exemplo, do CDC, né? Há correntes aí doutrinárias de jurisprudenciais no sentido de que se houver, ainda que seja entre empresários, mas se houver a comprovação de uma desigualdade no plano fático que justifique a aplicação do CDC, poderíamos falar na aplicação das regras consumeristas. Logo, aqui a presunção é relativa e não absoluta, aí o erro da questão. Terceira, a fase de negociações preliminares também é chamada de fase de pontuação. Correto. É uma fase que vem de pontuazione, né, da expressão italiana, uma fase de tratativas prévias. Uma pequena ressalva, alguns falam pontuação, mas mais tecnicamente é pontuação com U, tá bom? Alguns doutrinadores usam pontuação, mas num sentido mais técnico é mais correto falar pontuação com U. Na fase de proposta, também chamada de oblação, temos a figura do oblato ou aceitante. Sim, a fase de proposta também é chamada de oblação e temos essa figura aí do oblato ou do aceitante. Essa fase também pode ser chamada de fase de policitação. Considere-se entre ausentes a oferta feita por telefone. Falsa, né? Ausentes não significa ausentes fisicamente, significa impossibilidade de uma resposta imediata. Por telefone, eu dou a resposta imediata, eu posso aceitar imediatamente a proposta, logo é um negócio entre presentes e não entre ausentes. Bem, eram essas as questões. Espero aí ter ajudado na compreensão delas. Isso serve para uma revisão do nosso conteúdo. Mais uma vez, me coloco à disposição de todos. O e-mail lede.docência@gmail.com está lá para angústias, como sempre, para dúvidas. E vamos manter o ritmo, dar início ao nosso segundo bimestre, iniciar aí os estudos das nossos tópicos que são faltantes ainda. E conto com vocês nas próximas aulas. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.